Bom, gente, vamos lá. Essa daqui é a Trufinha, tá? Uma paciente minha, vou relatar o caso clínico dela aqui, tá? Foi um caso clínico muito legal, um caso que a gente ficou com bastante receio, com ansiedade, com medo, né? Porque é sempre preocupante a gente ficar pisando no vazio, né? Ficar diante do unknown, né? Do não saber, do estranho, é muito difícil, né? E todo mundo tem que respirar fundo, se controlar, porque a gente sabe que gato sente tudo. Gente, a Trufinha é uma gatinha muito manhosa, muito fofinha, muito carinhosa, de 8 anos de idade, já é uma gatinha sábia, experiente nessa vida, respeita, né? E ela veio pra mim com um problema de insuficiência renal e cálculos de oxalato de cálcio. Detalhe, a mãe dela é médica veterinária. Minha gente, olha a responsabilidade nesse caso que eu teria que ter. É claro que em todos os meus casos eu sou muito responsável, mas como a mamãe dela é médica veterinária, tudo que eu sei ela também sabe. Então assim, gente, foi muito legal, a conversa fluiu bastante, nós dividimos bastante coisas, né? Nós duas somos ali médicas veterinárias e mãe de gatos, então a gente sabe que num momento como esse, geralmente o que acontece com o médico veterinário, na hora que o filho dele adoece, ele não é médico, ele é tutor. Médico ele não é. E o médico já se foi há muito tempo, querido. Né? Tanto é que quando eu tenho um problema aqui com os meus, eu falo com os meus amigos médicos veterinários, porque eu não tenho cabeça, eu fico toda lesada. Mas vamos lá, gente. A tutora dela veio pra mim com a queixa de que desde o ano passado, abril de 2024, a Trufinha, ela ficou muito estranha. O comportamento dela mudou, o andar dela mudou, ela andava arqueado, urina com sangue, né? Então, quando a gente já começa a ver esse contexto, gente, principalmente num gato, já começa a dar desespero, né? Já começa a dar desespero. No próximo story eu vou mostrar pra vocês como é que ela tava andando, tá? Toda arqueadinha, com bastante desconforto, com bastante dor, né? A gente sabe que só de olhar pro gato, pra quem é mãe de gato, a gente conhece, né? A gente sabe que tem alguma coisa errada. Até porque os gatos, eles conseguem segurar a dor, né? Eles são muito mais fortes com relação à dor do que cães. Mas quem é mãe de gato, gente, não interessa. A gente vê, tem alguma coisa errada. Porque a mãe de gato conhece o seu gatinho, conhece o seu filho. Viram aí, né, pessoal? Nossa, chega a dar uma dó, né? Realmente, como a tutora dela falou, dá um pesar no coração muito grande de ela ter passado por isso, né? E vocês viram ali o tamanho da pupila dela, gigantesca, né? É dor, aquilo ali é dor, tá? Então, pessoal, uma ressalva que eu quero falar aqui pra vocês, se vocês verem os gatinhos de vocês com essas manifestações clínicas, com esse andar, com essa urina sanguinolenta, né, com dor, a gente sabe que aquele animal ele tá com aquele pesar na bexiga, falta de alívio, vai na caixinha o tempo inteiro, tem gatinhos que até dormem na caixinha, né, tá toda hora arqueadinho. Quando vocês verem esse tipo de manifestação clínica, a primeira coisa que vocês têm que fazer, logicamente, é levar no veterinário, tá? Mas os pilares que vocês precisam pedir em primeiro lugar, tendo essas manifestações clínicas aqui, urinálise, cultura antibiograma e ultrassonografia. Esse aqui são os pilares, né, pra gente saber se tem ali algum cálculo no trato urinário e infecção, tá? E é claro, hemograma, perfil bioquímico, tá? Mas isso aqui, gente, é Nárnia. Nem sempre o tutor vai ter dinheiro para fazer isso aqui tudo, tá? Então, aquele tutor que tem uma restrição financeira, pelo amor de Jeová, pelo menos uma ultrassonografia, uma urinálise, tá? Assim, insistindo muito, olha, cultura e antibiograma. Porque não adianta nada eu saber que tem um cálculo lá, mas eu não sei se tem infecção urinária. Meio que não vai adiantar, né? Então, gente, só avisando que, né, Nárnia é de um jeito e com restrição financeira, pelo menos 3 exames, tá? Pelo menos 3 exames aí pra ajudar nós aqui também, né? Porque a gente não tem bola de cristal. Tá bom? E aí, gente, depois de tudo isso aqui, viu-se ali, né? Fez os exames e tudo mais, viu-se ali que tinha uma pedra,
né, no rim da Trufinha. Tinha uma pedra ali e um dos colegas também viu ali que tinha uma insuficiência renal também. A insuficiência renal aguda, né, eu espero que o colega tenha falado, né, uma insuficiência renal aguda neste primeiro momento, porque é o que geralmente acontece, tá? A urina ela não consegue passar, né? O gato, o animal, ele tá bloqueado, ele tá obstruído. Então a urina não passa, esses néfrons, eles vão começar a sentir. Ai, dói. Vai começar a sentir. Então pode ter ali alguma perda de néfrons, entendeu? Mas isso não quer dizer necessariamente que ele vai ser um paciente renal crônico, tá? Geralmente, nesses casos de obstrução, o negócio é reversível. Por quê? Porque não se perde ali mais de 60% de néfrons, mais de 66% de néfrons, né? Se a gente vê um gatinho perdendo mais de 66% de néfrons, esse paciente ele pode, né, ali no futuro ser um paciente renal crônico. Tá? Não era o caso. Até porque quem vai decidir se isso se cronificou ou não é o tempo, né? Através do monitoramento que a gente estiver fazendo, tá? Já começa aí. Uma outra coisa importante que é necessário ressaltar, quando o médico veterinário estiver explicando com relação aos exames, né? Um paciente que é obstruído, ele tem azotemia, né? O que é azotemia? Aumento de ureia e creatinina, tá? É importante que, mesmo que o colega saiba que o tipo de azotemia que esse paciente obstruído tem é uma azotemia pós-renal, ou seja, que vem depois do rim, né? É interessante que ele explique os outros tipos de azotemia, tá? Então, eu vou botar a tabelinha aqui dos tipos de azotemia. Azotemia pré-renal, tudo que vem antes do rim. Então, tô colocando as causas aqui para vocês verem. A azotemia renal é porque o problema é no rim, vem do rim, tá? E a azotemia pós-renal, é depois do rim, tá? Então, a azotemia pré-renal e pós-renal não necessariamente o problema vem do rim, respinga nele. E os pacientes que têm azotemia renal é porque real e oficial o problema vem do rim. No caso da Trufinha, como já falei para vocês, né, é uma obstrução que tem ali, então a azotemia que ela teve é por causa da obstrução. Então a azotemia dela é uma azotemia pós-renal, tá, gente? Só para deixar claro isso aqui para os alunos, para os tutores, tá? Não é porque você viu a azotemia ali no exame que, meu Deus do céu, já é insuficiência renal crônica e agora, pelo amor de Deus, como eu já vi aqui na minha experiência, uma simples azotemia ali, o tutor já estava enlouquecido, pensando que era uma insuficiência renal crônica. Não é assim. Vocês já sabem como é que faz o diagnóstico de insuficiência renal crônica. Eu vou deixar o vídeo aqui de insuficiência renal crônica no izinho para vocês irem lá conferir. Não precisam se assustar. E muito cuidado com os futuros clínicos aí, né, com essa ressalva que eu tô falando, né, para não ficar dando diagnósticos desnecessários. Já vi várias pessoas falando que o paciente tinha insuficiência renal crônica, a gente só fez a hidratação do paciente, essa ureia e creatinina, ela simplesmente se normalizou, tá? O animal não estava mais azotêmico, era uma simples desidratação, ou seja, uma azotemia pré-renal, tá? Então, nem toda azotemia é batidinha de martelo ali, que o paciente é renal crônico, gente. Tem várias ferramentas pra gente bater o martelo para doença renal crônica. Eu tenho que me controlar. Bom, com relação à tutora, a tutora disse que não queria mexer. Ela viu a pedra lá e tudo mais, mas ela não queria mexer. Gente, isso aí, a gente falando de gato, né? O primeiro momento, realmente a gente não quer mexer, tá? E ela não mexeu. Quando a gente vê uma pedra no exame, né? Na hérnia, o ideal, olha, tem que tirar isso aqui, porque isso aqui vai dar problema no futuro, né? Mas a decisão dela foi não mexer e ela tava ali manejando até onde deu. Né? Tanto é que todo esse caos aqui, essa crise dela, aconteceu em abril de 2024. Quando foi ali em setembro, né? Setembro, mais ou menos, setembro, outubro, ela teve uma outra crise. Então, de abril a setembro, a tutora estava conseguindo manejar. A Trufinha, ela estava muito bem, ela estava comendo, brincando, levando a vidinha dela normal, com a pedra lá. Tá, gente? Com a pedra lá. Então, ela estava fazendo uma hidratação, né? Para ela beber bastante água. Só que aí, pessoal, chegou um momento que não deu mais, né? Não deu mais, então quando foi ali, por volta acho que de outubro, novembro, mais ou menos por ali, ela teve uma outra crise, né? Fez exames novamente, ela manejou ali até onde deu, mas aí não deu mais. Fez exame novamente e aí ela viu ali uma pedra na pelve renal direita e no ureter esquerdo. Aí não tinha mais o que fazer.
Aqui eu mostro para vocês o laudo ultrassonográfico antes da cirurgia, tá, gente? Então, isso aqui foi... Essa ultrassonografia ela foi feita dia 12 de dezembro de 2024, né? Ela já estava para fazer a cirurgia dela, né? Tava fazendo os exames pré-operatórios e tudo mais, né? E aqui o laudo, vocês estão vendo as imagens ali, né, pessoal? As imagens, né, são bastante claras. Então, ali na pelve direita, a gente vê, né, uma pedrinha ali, bem na pelve mesmo, onde está circulado aqui, em vermelho, que eu estou mostrando para vocês. Tá bom, gente? E o ureté também ali, né, com uma pedrinha ali também, né, um cálculo ali também no ureter, aonde está circulado em verde. Tá? E aqui, usem a fé para ler o que está acontecendo nesse rim. Eu sei que a letra tá pequenininha, né? Mas basicamente é isso, né? Uma pedra ali, um cálculo na pelve renal direita e no ureter esquerdo. Pessoal, a saga não foi fácil. A Trufinha passou por vários médicos veterinários, ela passou por 3 nefrologistas. A tutora não estava se sentindo confiante em passar a vida, a cirurgia, né, para alguns nefrologistas. Ela estava me dizendo a experiência dela, não estava tendo uma boa comunicação, não sei o que estava acontecendo, né? Mas às vezes ali, né, às vezes não tem empatia de um lado, não tem até empatia do outro, porque o desespero toma conta, é medo, é anseio, medo de perder na cirurgia. Isso aí tudo a gente entende, logicamente, né? Mas em um desses nefrologistas, ela se sentiu mais confiável e ela, beleza, vamos fazer a cirurgia, tá? Então vocês estão vendo aqui, né, gente, por trás dessas fotos que vocês estão vendo, tem todo um bastidor de ansiedade, medo, pânico, receio, entendeu? E cada um aqui já passou pelo que essa tutora passou. O medo da cirurgia, o medo da anestesia, se vai dar certo, se vai dar errado, né? Mas graças a Deus, no final de tudo, deu tudo certo. Vocês estão vendo aqui as imagens dos cálculos dentro do recipiente, tá? E por que eles estão dentro desse recipiente? Porque ele precisa ser encaminhado para o laboratório, gente. Tá? Então, qualquer cálculo que vocês pegarem dos pacientes de vocês, né, ou através da cirurgia, ou através de um manejo ali para tentar desobstruir a uretra, né, aí sai às vezes ali o cálculo, né, do Diego, saiu a pedrinha ali, quando a gente estava fazendo o manejo de desobstrução, saiu pela uretra, né, puf, pulou ali, entendeu? Tudo que vier de cálculo urinário, renal, tem que mandar para o laboratório, gente. Tem que mandar, porque a gente precisa classificar esse cálculo, tá? No próximo story eu vou mostrar para vocês a classificação, né? Nós temos ali a classificação do cálculo simples, misto e composto, entendeu? Porque se eu não fizer o exame de mineralogia, vou mostrar aqui também, não tem como a gente tratar, não tem como tratar. Recebeu o cálculo? Manda para o laboratório. Vamos à classificação. Urólito de cristal assimples, onde mais de 70% do cálculo é composto por um tipo de cristal. Urólitos mistos é a composição de menos de 70% de cristal A e maior que 30% de cristal B. Cristal composto é aquele que apresenta núcleo identificável com um tipo de cristal. Porém, sua camada ao redor é formado por outro tipo de cristal. Aqui, só para mostrar para vocês, pessoal, nesse trabalho, como é feito o exame de análise quantitativa do cálculo, já antecipando o diagnóstico padrão ouro para saber que tipo de cálculo é. Então, nesse exame de composição de cálculo, tinha 95% de estruvita, que é o fosfato amônio magnesiano, 5% de fosfato de cálcio e traços de matriz orgânica amorfa. O centro do cálculo apresentava a mesma composição de estruvita e a cor mais escura decorre da filtragem fotográfica. Então, é esse exame aqui que vai ditar o tratamento. Então, vocês estão vendo por que tem que fazer o exame mineralógico, senão não tem como tratar. Acabei de mostrar aqui a classificação para vocês, tá? E o exame mineralógico, gente, ele vai me dizer que tipo de cálculo é. A gente sabe que tem vários tipos de cálculos, né? Vários tipos de urólitos. Tem lá no vídeo de urólitos, tá? Mais detalhado. Eu botei vários tipos lá para vocês saberem. Mas esse aqui é o exame da bonita. Esse aqui é o exame da trufinha. Então a gente consegue ver no exame dela, né, os caracteres descritivos, né? Cor marrom, forma irregular, né? As dimensões. Então tem tudo ali. E a composição, gente? Então a gente vê ali que o núcleo, né, fosfato de cálcio, o corpo, 100% de oxalato de cálcio, cristais periféricos, ou seja, a parede, né, do cristal, da pedra, né, do cálculo, 100% de oxalato de cálcio também, entendeu? Então, isso aqui fecha o meu diagnóstico, né, de um urólito que ele cresce em meio muito ácido. Mesmo o seu núcleo, vocês estão vendo aqui, só ler. Composição, núcleo, fosfato de cálcio.
mesmo o núcleo sendo formado em pH alcalino. Fosfato de cálcio, ele é formado em pH alcalino. Então, estão vendo aí por que eu tenho que saber a classificação. A classificação do urólito da atrofina é composto. Dentro, né, é fosfato de cálcio alcalino e o envolto corpo, parede e superfície é oxalato de cálcio. Então, é um urólito composto, porque o núcleo é de um jeito, o núcleo é formado por uma coisa e o envolto é formado por outra coisa. Porque por mais que o urólito da atrofina seja composto, tem duas formações diferentes ali, eu sei que o que está com maior formação, em maior quantidade, é oxalato de cálcio. O que os trabalhos falam pra gente? A análise quantitativa de quantidade, quem é que está ganhando ali, né? Quem é que está em sua grande maioria, né? Quantidade. A análise quantitativa é quem irá fornecer a formação diagnóstica, prognóstica e terapêutica, tá? Então, por mais que o urólito da atrofina seja composto, né? Ele é um urólito de oxalato de cálcio, tá bom, gente? Então, só essa ressalva aqui para falar para vocês e vamos continuar com a história. Fez a cirurgia, após cirurgia, Trufinha estava ótima. Ela ficou linda, ela ficou maravilhosa, brincando, ela voltou ao normal. Ela ficou perfeita, né? Todo o caos que estava ali, né, tanto nas manifestações clínicas quanto nos exames laboratoriais, que estava tudo explodindo, estava tudo alto, estava tudo alterado, né? Tudo isso após a cirurgia se normalizou. Né? Então ela ficou normal, ela ficou bem, né? E aí, gente, janeiro, né, de 2025, cirurgia, dezembro de 2024, fez a cirurgia, ela ficou boa, e aí janeiro de 2025, a tutora foi fazer os exames, né, de rotina para saber se estava tudo bem, né, se estava tudo certinho, se estava tudo bonitinho, e olha o que a gente encontra, pessoal. Olha o que a gente encontra. Novas formações de cálculos, microcálculos, aqui que vocês estão vendo. E depois ela foi fazer uma nova revisão em fevereiro. Os cálculos, os microcálculos estavam lá. Então, a tutora vê um negócio desse, né? Passou por todo aquele inferno, né? Em dezembro, né? Desde abril, ela pegou, tentou ali manejar, deu certo, mas aí o negócio começou a desgringolar ali, outubro, novembro, por ali. Ela fez a cirurgia em dezembro de 2024, né? Passou por todo aquele caos, ela ficou com sonda esofágica, e foi, né, aquele peso ali, né? Que a gente já sabe do contexto do paciente obstruído, né? E aí, janeiro, ela já viu novas formações. Fevereiro, né, 2025, novas formações. Ela, não, peraí. Dieta, eu preciso de uma nutricionista, eu preciso de alguém que me ajude isso aqui, porque isso aqui vai voltar e eu não vou fazer cirurgia de novo, né, gente? Porque ninguém quer ficar submetendo, né, o seu animal a ficar fazendo cirurgia 200 mil vezes por ano, Deus me livre, entendeu? Então ela pegou e me procurou. Aí foi aí que eu entrei na vida da bonita em fevereiro, que foi o último exame dela que, olha, tá formando cálculo, me ajuda aqui, né? E aí conversamos. Nós duas ficamos ali 1h30 conversando, 1h30 lendo rótulos, porque eu precisava saber qual era o tipo de ração que eu ia usar na trufinha, né? Então a gente ficou vendo ali cada marca de ração, cada rótulo de ração, né? Porque o que eu tenho que fazer? Eu preciso restringir proteína dessa paciente, né? Para deixar essa urina mais alcalina, né? Já que o oxalato, né? Os cálculos, os urólitos de oxalato de cálcio, eles crescem em pH ácido, então eu preciso alcalinizar o meio, né, do pH lá da urina para não formar, né? Porque o foco é esse, é a gente não fazer com que haja novas formações, né, de cálculos de oxalato, né? Vocês viram que ela já formou, então eu não queria que formasse mais. Para aí, querido, não vá mais para frente não, Deus me livre, entendeu? Fica aí quietinho na sua, quietinho aí, fica aí, se recolha, entendeu? Esse era o foco. Então a gente leu cada rótulo, cada marca de ração, fizemos modulação, fizemos nutracêuticos para prevenção, né, ajudar ali na prevenção de novas formações de urólitos de oxalato de cálcio, né? Então modulação, cardápio, alimentação, né, tudo calculado, balanceado, né, modulação, cardápio, nutracêuticos, tá, gente? A tutora impecável, né? Médica veterinária, lógico, né? Ela vai ser impecável, né? Não dizendo que não tem tutor que não é, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas a gente sabe que o tutor, que também é médico veterinário, a gente tá num nível assim de loucura que é, ó, entendeu? Fora da terra, entendeu? É muito amor, é muito cuidado, é muito zelo,
né? E é claro que tem tutores que são, né, do mesmo naipe, né? São bastante zelosos. Então, fizemos tudo isso, ela bastante preocupada ali com cada detalhe da comida, né, das quantidades e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que a Bonita se deu bem com a ração que escolhemos. Vocês viram aí, gente? Muito lindinha, né? Claro que ela não estava comendo esse tanto de coisa não, tá, gente? Aquilo ali é só para ver se ela estava aceitando a ração que a gente propôs para ela. Né? A gente estava com medo, meu Deus do céu, ela tem que aceitar essa ração, ela tem que comer essa ração, porque a gente estava lendo os rótulos e tudo mais, escolhendo, né, a melhor ração para o caso dela, e a gente estava vendo ali que não tinha muitas opções para pacientes que têm formação de oxalato de cálcio. A gente vê muitas rações available, né, disponíveis para pacientes que têm formação de estruvita, né, mas de oxalato muito pouco. Então nós achamos uma, né, e eu falei, meu Deus do céu, ela tem que comer essa ração, é essa daí, porque só tem essa aqui. Entendeu? E graças a Deus ali era só um teste, ela gostou bastante, ela se adaptou muito bem, ela adora a ração dela, né? E vocês viram ali a tutora super zelosa, né? Calculando tudo direitinho. Misturei um pouquinho de fígado, né? Com um pouquinho de fígado, ela ama fígado, né? E dá-lhe água nessa menina, né? Hidratar, 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 hidratar. Bom, depois de toda essa estratégia, né? De alimentação e tudo mais, que eu já expliquei aqui pra vocês, passaram-se 2 meses. Eu atendi ela em fevereiro, né? E hoje já estamos em abril de 2025. Então já se passaram 2 meses. Fevereiro, março, abril. Tchan, 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 tchan. Agora que vem o caraca, será que deu certo o que a gente fez? Será que deu certo, né, a nossa estratégia, o nosso plano, as nossas metas, né? Será que a nossa esperança, a nossa expectativa foi atendida, né, nesses 2 meses? Ela fez o máximo que ela pôde, né, do maior da habilidade dela para fazer tudo perfeito, tudo certinho, né, gente? Sabe que o corre da vida às vezes não dá para fazer perfeito, né? Mas ela fez ali o máximo que ela conseguiu. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Depois que a gente reviu ali os exames, o alívio que deu de ver aquelas pedras que estavam ali, ó, quietinhas, no lugarzinho que elas merecem, no cantinho do esquecimento. Fica lá, linda, esquecida lá, que ninguém quer saber de você. Tá aqui, gente. As pedras, né, os microcálculos estão lá. Não houveram novas formações. Não houveram novas formações. Eu vou repetir. Não houveram novas formações. Tá? Então vocês estão vendo aqui, olha só, até o aspecto renal, né, melhorou. Ainda tem discretas dilatações, tá, gente? Porque tem a pedra ali, tá? Então tem discretas dilatações, é o esperado, um paciente que tem, né, urólitos. Ela clinicamente está linda, magnífica, fantástica, tá? Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês, mas olha só esses exames aqui. Até as dimensões que a gente viu ali nos exames passados, são poucas alterações nesses exames de agora, né? As alterações são mínimas, a gente quase não vê, né, o colega ultrassonografista escrevendo coisa ali, entendeu? Se eu fosse mostrar para vocês o que os outros colegas tinham escrito, né, era um parágrafo gordo, gigantesco assim, entendeu? Esse aqui não, gente, só tudo bom, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado, a tutora também ficou muito feliz, como vocês estão vendo aqui, né, o depoimento dela, ela ficou bastante feliz. Tem até um áudio aqui, gente, olha como a gente ficou feliz, eu e ela, sabe? Porque nós duas estávamos receosas, né, com medo, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que isso, será que aquilo, né? Sempre fica pairando um negócio assim, meio escuro, meio estranho em cima da gente, né? Então assim, olha só esse áudio dela, gente, prestem atenção. Tá ótima, viu, doutora? Tá ótima. Nossa, graças a Deus, viu? Graças a Deus em primeiro lugar e graças a você também. Ela tá ótima, ótima. Ela tá, assim, brinca com bolinha de papel, corre pela casa e engordou, tá com 4,5 kg e brinca e pula. Ela tá super bem, tá ótima. Muito legal, né, gente? Muito bom ouvir tudo isso. E é como eu sempre falo aqui, né, gente? Todos esses resultados satisfatórios, né, é para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele eu não teria capacidade de estudar, de investir, de me dar a oportunidade de saber,
né, para eu poder ajudar mais pacientes, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a tutora por ter me autorizado a postar esse relato de caso sobre a filha dela para ajudar outras pessoas. Agradeço ao meu bom Deus por considerar as minhas orações, os meus pacientes estão nas minhas orações. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu tô muito feliz, a tutora também. E a Trufinha não vai se livrar de mim tão cedo. Agora as nossas vidas estão conectadas. O paciente que tem formação de urólitos, ele sempre precisa estar perto de um nutricionista, de um nefro, de um clínico geral. A tutora ela é clínica geral, se eu não me engano, né? Então sempre tem que ter um nefro ali, sempre tem que ter um nutricionista a par, já que a dieta, né, faz parte do tratamento, né? E faz parte do tratamento do paciente que tem formação de urólitos. Então, o nutricionista sempre tem que estar na vidinha desse paciente, né? Ela já sabe disso, mas eu tô falando aqui pra vocês, tá, pessoal? E eu espero que vocês tenham aprendido e, sinceramente, né, memorizado todas as ressalvas que eu coloquei aqui, tá, com relação a esse caso da Trufinha. Mais uma vez, agradeço aí a doutora Dani por me autorizar a postar o relato da Bonita nas redes sociais. E agora eu deixo a Trufinha com vocês hoje, abril, né, 2025, linda!